Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos 21 e do 24 ao 27. E nesse capítulo, Jesus vai nos dando vários conselhos. E aí no final ele fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, antes de concluir a meditação do Evangelho hoje, coloca esse versículo antes da parte que na minha Bíblia está separada como conclusão do discurso, porque aqui no capítulo 7, Jesus vem falar muitas coisas. Não julgueis e não sereis julgados, não lanceis aos cães as coisas santas, pedi e vos será dado. Tudo o que quereis que os homens vos façam, faça você também a eles. Entrai pela porta estreita, guardai-vos dos falsos profetas, pelos frutos conhecereis aqueles que me servem ou não. Então, Jesus ele deu vários conselhos. E aí, antes de concluir o discurso, o Evangelho hoje faz com que a gente, antes dessa conclusão, nos lembre que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí, nos versículos 24 ao 27, fala assim: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Senhor, a gente já finalizando mesmo esse ano de 2020, já no tempo do advento, Jesus vem nos lembrar de tudo aquilo que durante o ano inteiro ele vem nos falando. E vem concluindo nesse final de dezembro, início do mês de dezembro, mas final desse ano de 2020. Então ele fala, não adianta você só falar Senhor, Senhor, para que você entre no reino dos céus, nem todo aquele que disse Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Porque não adianta a gente só falar isso da boca para fora e a nossa vida não ser edificada em Deus. A nossa casa não ser edificada em Deus. A nossa casa interior, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, os frutos que damos a partir daquilo aonde está fundada a nossa fé, que precisa estar em Deus, aonde está construída a nossa casa, o nosso coração, que precisa estar em Deus. Então, se nós não estivermos com a fundação da nossa casa, a fundação da nossa fé, os nossos pés muito firmes na palavra de Deus, nos conselhos de Jesus para nós, em toda a palavra, em tudo aquilo que o Senhor vem falando, repetindo, para que cada vez mais essa estrutura da nossa fé, essa estrutura da nossa casa esteja realmente rígida, para que quando vier os ventos dos falsos profetas, nós não fiquemos sem os telhados da nossa casa, para que quando vierem as tempestades, não entre água pelas janelas da nossa fé. Então nós precisamos edificar, nós precisamos levantar as colunas da nossa casa em Jesus, com base na igreja, com base na palavra de Jesus, com base na tradição, com base no Evangelho, com os exemplos dos santos, com o exemplo maior de Jesus Cristo, com o exemplo da Virgem Maria,
para que a nossa casa esteja fortificada, porque senão, meu irmão, vai vir um vento e você vai cair junto com ele. Quando vier uma chuva forte, a sua casa vai desmoronar. Então nós precisamos estar firmes, firmes no Senhor, com a nossa casa bem construída, em bases sólidas, na verdade que é Jesus, na verdade que é a palavra de Deus revelada. Nós precisamos nos preocupar não com as nossas casas exteriores. Esse ano foi um ano que as pessoas ficaram paradas por conta dessa pandemia, do isolamento social, mas foi um ano de grande crescimento nas obras exteriores. Todo mundo reformando suas casas, todo mundo tendo tempo para cuidar da sua casa exterior. Mas quanto tempo nós tivemos para cuidar da nossa casa interior e nós estamos deixando para lá? Preocupados com as coisas dessa terra, preocupados com as coisas exteriores, enquanto o que nós mais precisamos nos preocupar é com a nossa casa interior, com a edificação da nossa casa interior, para que um dia a gente possa alcançar a nossa morada eterna, que também não vai passar, que também nenhum vento vai causar uma rachadura, uma trinca, porque estaremos na morada eterna, edificada pelo sangue de Jesus, para que todos nós um dia possamos ocupar o céu. Então, meu irmão, dezembro está acabando, 2020 está acabando, mas ainda é tempo, sempre é tempo de voltarmos para Deus, de nos voltarmos para a palavra de Deus e nos lembrarmos de que nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.